Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 8 de agosto de 2026. O dia está começando e talvez você tenha chegado até esta oração, ainda deitado, preparando o café, arrumando a cozinha ou aproveitando aqueles poucos minutos de silêncio antes que a casa desperte de verdade. E eu queria começar esta manhã falando de uma coisa muito simples. Há problemas que a gente tenta esconder até de nós mesmos. Durante o dia, seguimos normalmente. Respondemos mensagens, fazemos comida, trabalhamos, cuidamos da casa, conversamos com as pessoas. Quando alguém pergunta se está tudo bem, quase automaticamente respondemos: está tudo bem, graças a Deus. Mas nem sempre está. Às vezes existe uma preocupação guardada no peito há semanas. Você está lavando a louça e pensa nela. Está no ônibus e pensa nela. Deita para dormir e ela aparece novamente. Talvez seja uma situação com seu filho. Você percebe que alguma coisa mudou. Ele está diferente, mais distante, mais fechado. Você pergunta o que aconteceu e escuta. Não é nada, mas coração de mãe percebe. Coração de pai também percebe. Talvez seja alguém dentro da sua própria casa passando por uma fase difícil e você não sabe como chegar perto sem começar outra discussão. Então você vai deixando para depois. Espera o momento certo. Só que esse momento nunca parece chegar. Ou talvez o problema esteja dentro de você, um medo que você não contou para ninguém, uma sensação de que está perdendo o controle de alguma área da sua vida. Você continua fazendo tudo o que precisa fazer, mas quando fica sozinho pensa: eu não sei mais como resolver isso. E sabe de uma coisa? Talvez você realmente não saiba. Nem tudo na vida se resolve com mais esforço. Nem toda porta abre porque insistimos mais uma vez. Nem toda pessoa muda porque encontramos as palavras certas. Existem momentos em que chegamos ao limite daquilo que conseguimos fazer. E é justamente nesse ponto que a oração deixa de ser apenas um pedido e se transforma em entrega. Talvez sua oração hoje possa ser muito simples: Senhor, eu não consigo sozinho. Se essa frase fala por você, escreva nos comentários: Jesus, eu entrego isso a Ti. Agora respire devagar. Onde você estiver, faça comigo o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque eu não preciso chegar diante de Ti com tudo organizado. Eu posso chegar assim mesmo, com meus pensamentos misturados, minhas dúvidas, minhas preocupações e até com aquela situação que eu já não sei explicar direito. Eu Te entrego este sábado, entrego o café sobre a mesa, o trabalho que precisa ser terminado, a roupa para lavar, a casa para cuidar, as compras que precisam ser feitas, as contas que estão esperando e os compromissos deste dia. Mas acima de tudo entrego aquilo que está pesando no meu coração. Tu sabes o nome, Tu sabes a história, Tu sabes há quanto tempo eu venho tentando. E o evangelho de hoje parece encontrar justamente quem chegou a esse ponto. São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, conta que um homem se aproxima de Jesus, ajoelha-se diante dele e pede ajuda para seu filho. Imagine esse pé. Antes de chegar até Jesus, certamente já havia vivido dias difíceis, já tinha visto o filho sofrer, já tinha sentido medo, já tinha desejado poder sofrer no lugar dele. E quando finalmente encontra Jesus, não tenta parecer forte. Ele pede misericórdia. Isso é tão humano, porque quando amamos alguém, uma das maiores dores é querer ajudar e perceber que nossas mãos não conseguem alcançar aquilo que está ferindo essa pessoa. Os discípulos haviam tentado ajudar aquele jovem, mas não conseguiram. Então Jesus fala sobre a fé e usa uma imagem pequena, quase doméstica, um grão de mostarda. Talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir nesta manhã. Deus não está pedindo que você acorde hoje cheio de certezas. Ele não está exigindo uma fé que nunca vacila. Se hoje você só consegue entregar a Ele uma fé pequenininha, entregue essa.
Se sua oração tem apenas 3 palavras, diga essas 3 palavras, porque uma fé pequena continua sendo fé. E talvez o primeiro milagre deste sábado não seja ver todos os seus problemas desaparecerem. Talvez seja descobrir que você não precisa enfrentá-los sozinho. Talvez você tenha passado muito tempo pensando que fé é nunca sentir medo, que quem confia em Deus não fica preocupado, não perde o sono, não se pergunta o que vai acontecer amanhã. Mas a vida nos ensina outra coisa. Há manhãs em que a fé está presente e mesmo assim o coração está apertado. Você acredita em Deus, mas olha para a conta bancária e não sabe como vai fechar o mês. Você confia no Senhor, mas recebe uma ligação sobre alguém da família e fica preocupado. Você reza pelo seu filho, mas continua esperando que ele volte para casa, que abandone certas companhias, que encontre novamente um caminho. A fé não apaga automaticamente aquilo que sentimos. Ela nos ensina onde colocar aquilo que sentimos. E talvez seja por isso que Jesus tenha escolhido falar de um grão de mostarda. É tão pequeno que cabe na ponta dos dedos. Parece pouco, mas está vivo. Às vezes nossa fé também parece assim, pequena, escondida no meio de tantas preocupações, e ainda assim está viva. Senhor, nesta manhã eu não quero fingir diante de Ti. Tu sabes que existem coisas que me assustam. Existem situações que eu gostaria de mudar imediatamente. Existem pessoas que eu queria colocar no colo e proteger de tudo, mas eu não consigo. Por isso ensina-me a fazer aquilo que aquele pai do Evangelho fez. Levar até Jesus aquilo que minhas próprias mãos não conseguem resolver. Eu te entrego, Senhor, minha família. Visita agora cada casa que está rezando conosco. Entra naquela casa onde 2 pessoas estão morando debaixo do mesmo teto, mas quase não conversam mais. Visita aquele casal que está cansado de discutir pelas mesmas coisas. Toca o coração daquela mãe que prepara o almoço, arruma a casa, cuida de todo mundo, mas por dentro está preocupada com um filho. Olha para aquele pai que não fala muito sobre seus sentimentos, mas carrega sozinho o medo de faltar dinheiro dentro de casa. Pensa, Senhor, naquela pessoa que hoje vai se sentar à mesa com a família e vai sorrir para não preocupar ninguém. Só Tu sabes o que existe por trás daquele sorriso. Aproxima-te dela e olha de maneira especial para nossos filhos e nossos jovens. Há pais e mães rezando agora por um filho que mudou muito. Um filho que antes conversava e agora se fecha no quarto. Uma filha que parece carregar uma tristeza que ninguém consegue compreender. Um jovem que perdeu a vontade de estudar, trabalhar, sair de casa ou sonhar com o futuro. Há famílias preocupadas com amizades perigosas, álcool, drogas, violência, escolhas impulsivas e caminhos que parecem levar cada vez mais para longe. Senhor, nós não podemos acompanhar nossos filhos 24 horas por dia. Não podemos saber cada lugar onde estão. Não podemos escolher por eles. Isso dói. Por isso, onde nossos olhos não alcançam, que chegue a Tua presença. Onde nossa voz já não é ouvida, fala Tu ao coração deles. Onde nossos conselhos já não entram, encontra uma maneira de aproximá-los novamente daquilo que é bom. Dá sabedoria aos pais para saber quando falar e quando silenciar, quando corrigir e quando simplesmente abraçar, quando insistir e quando entregar. E não permita, Senhor, que o medo transforme nossa casa em um lugar de acusações. Que a preocupação não nos faça dizer palavras que depois deixam feridas. Dá-nos paciência para amar também nos dias difíceis. Eu quero rezar ainda por quem está doente. Talvez exista alguém ouvindo esta oração deitado numa cama. Alguém que acordou e antes mesmo do café já precisou tomar seus remédios. Alguém esperando um exame, uma cirurgia, uma consulta, um resultado. Senhor, visita essa pessoa. Mas visita também quem cuida dela. A filha que acompanha a mãe ao médico. O marido que ajuda a esposa a se levantar. A esposa que passa a noite acordando para ver se o marido está bem. A pessoa que está cansada, mas continua cuidando porque ama. Dá força a essas mãos. Dá descanso a esses corações. E quando aparecer aquela sensação de impotência, recorda-nos novamente do Evangelho desta manhã. Nós não precisamos ter todas as respostas.
Precisamos saber a quem recorrer. Hoje, diante de tudo aquilo que não conseguimos mudar sozinhos, queremos fazer como aquele pai, chegar até Jesus, ajoelhar o coração diante dele e dizer simplesmente: Senhor, tem misericórdia de nós, porque às vezes a fé começa exatamente aí, quando paramos de tentar carregar tudo sozinhos e finalmente permitimos que Deus carregue conosco. E nesta manhã, Senhor, eu quero colocar diante de Ti também aquilo que sustenta a nossa casa, o nosso trabalho, o dinheiro que entra e que tantas vezes parece terminar antes do fim do mês. Tu conheces a realidade de cada pessoa que está rezando agora. Conheces aquele pai de família que abriu os olhos hoje e já começou a fazer contas de cabeça. O aluguel, a conta de luz, a compra do mercado, o remédio que não pode faltar, a prestação que venceu, o material que o filho está precisando. Às vezes não queremos luxo, Senhor. Queremos apenas viver com dignidade. Queremos abrir a geladeira e saber que haverá comida para colocar na mesa. Queremos poder comprar um remédio sem precisar escolher qual outra conta ficará para depois. Por isso, abençoa quem vai trabalhar neste sábado, quem já saiu cedo de casa, quem está pegando ônibus, quem abriu sua pequena loja, quem vai atender clientes, dirigir, cozinhar, limpar, vender, cuidar, construir, entregar, plantar. Abençoa também quem está procurando emprego. Talvez essa pessoa já tenha enviado tantos currículos que começou a perder a esperança. Talvez tenha escutado tantas vezes, depois entraremos em contato, que já nem cria expectativa. Senhor, abre caminhos. Mas enquanto a resposta não chega, guarda o coração dessa pessoa para que ela não confunda uma fase difícil com o seu próprio valor. E dá-nos sabedoria para administrar aquilo que temos. Livra-nos do desespero. Livra-nos daquela ansiedade que não deixa dormir porque tenta resolver amanhã durante a madrugada. Há coisas que precisamos fazer, decisões que precisamos tomar, portas nas quais precisamos bater. Mas há também um momento em que precisamos dizer: Senhor, fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu entrego o restante a Ti. É novamente aquela pequena fé do Evangelho, o grão de mostarda, pequeno, quase escondido, mas colocado nas mãos certas. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que sabem que tem um Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O pão nosso de cada dia. Como essa frase é bonita quando pensamos na vida como ela realmente é. Jesus nos ensinou a pedir o pão de hoje, não o pão do mês inteiro, não todas as respostas para o ano inteiro. O pão de hoje, talvez seja isso que você precise aprender nesta manhã. Viver este sábado sem tentar carregar também a segunda-feira, o mês que vem e tudo aquilo que ainda nem aconteceu. Um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma oração de cada vez. Senhor, dá-nos o pão de hoje, dá-nos também a força de hoje, a paciência de hoje, a coragem necessária para hoje, a fé necessária para hoje. E agora eu quero te agradecer, porque muitas vezes chegamos diante de Ti com uma lista enorme de coisas que faltam e esquecemos de perceber aquilo que já recebemos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por quem acordou e conseguiu colocar os pés no chão, pelo copo de água, pelo café simples, pelo pão dividido à mesa, pela janela aberta e pelo vento entrando dentro de casa. Obrigado pela voz de alguém conhecido, pela mensagem inesperada de uma pessoa querida, pelo abraço que recebemos, pela cama onde descansamos, pelas pequenas coisas que parecem comuns justamente porque estão conosco todos os dias.
Obrigado até pelas pessoas difíceis que nos ensinam paciência. Obrigado pelos dias em que tudo saiu diferente do planejado, mas no fim conseguimos chegar até aqui. Talvez minha vida ainda não esteja como eu gostaria. Minha família talvez ainda tenha problemas. Minhas contas talvez ainda estejam sobre a mesa. Minha oração talvez ainda não tenha recebido a resposta que espero. Mas eu estou aqui, respirando, rezando. Isso também é graça. Por isso recebe novamente este dia, Senhor. Recebe minha vida não como eu gostaria que ela fosse, mas como ela é, com as partes bonitas e as partes bagunçadas, com aquilo que consegui resolver e aquilo que continua sem solução, com minha fé e também com minhas dúvidas. Eu não quero esperar tudo ficar perfeito para confiar em Ti. Quero aprender a Te encontrar justamente aqui, no meio da minha vida comum, porque talvez a montanha ainda esteja diante de mim, mas hoje eu já não estou diante dela sozinho. E neste sábado, Senhor, eu quero permanecer mais um pouco na Tua presença, sem pressa, porque talvez durante toda a semana eu tenha corrido demais. Resolvi problemas, respondi mensagens, cuidei de pessoas, pensei no amanhã e quase não encontrei tempo para perceber como estava meu próprio coração. Agora eu paro e Te entrego aquilo que ainda ficou aqui dentro. Sagrado coração de Jesus, eu confio em Vós. Recebe minhas preocupações, recebe aquilo que não consegui resolver, recebe aquela conversa que ainda preciso ter, aquela decisão que venho adiando, aquela pessoa que não sai dos meus pensamentos. E quando minha fé parecer pequena demais, lembra-me do grão de mostarda. Não preciso chegar diante de Ti com uma fé perfeita, preciso apenas chegar. Por isso, se você puder, feche os olhos por alguns instantes, respire devagar. Imagine que você está sentado em um lugar tranquilo depois de uma semana cansativa. Não precisa imaginar nada extraordinário, apenas você e Jesus. Ele se aproxima e se senta ao seu lado. Não começa fazendo perguntas. Não pergunta por que você ainda está preocupado. Não pergunta por que sua fé vacilou tantas vezes. Ele simplesmente permanece. E talvez seja disso que seu coração esteja precisando, de alguém que permaneça. Agora imagine colocando nas mãos de Jesus aquela preocupação que acompanhou você durante esta oração. Talvez seja seu filho, seu casamento, sua saúde, seu trabalho, uma dívida, uma pessoa que você ama, ou uma situação que você já tentou resolver de tantas maneiras que agora nem sabe mais o que fazer. Entregue, e no silêncio do coração, escute Jesus dizendo: eu conheço aquilo que você está carregando, confie em mim. Fique alguns segundos nesse silêncio. Não precisa procurar palavras bonitas. Se quiser falar com Deus, fale. Se quiser apenas ficar quieto, fique. Se os olhos se encherem de lágrimas, não tenha vergonha. Há orações que são feitas com palavras, outras são feitas com lágrimas. E há aquelas que consistem simplesmente em permanecer diante de Deus. Senhor, eu permaneço. Eu não sei como tudo vai acontecer. Não sei quando algumas respostas chegarão. Não sei se aquilo que hoje me preocupa será resolvido do jeito que eu espero. Mas sei que não preciso atravessar este dia sozinho. Por isso eu quero guardar uma pequena oração comigo. Jesus, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Que essa frase volte ao seu coração durante este sábado. Quando surgir uma preocupação, Jesus, eu confio em Ti. Quando alguém disser alguma coisa que tirar sua paz, Jesus, eu confio em Ti. Quando você olhar para um problema e pensar que não vai conseguir, Jesus, eu confio em Ti. Não porque tudo será fácil, mas porque a fé nos recorda que nenhuma dificuldade precisa ser enfrentada sem Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre sua casa, sobre a porta por onde você entra e sai todos os dias, sobre a mesa onde sua família se reúne, sobre os quartos onde descansam aqueles que você ama. Que Deus abençoe seus filhos, estejam eles perto ou longe.
Abençoe seus pais, seu esposo, sua esposa. Abençoe quem mora sozinho e às vezes sente falta de ter alguém com quem conversar. Que o Senhor visite os enfermos, fortaleça quem cuida deles e console quem está enfrentando dias difíceis. Que Ele abençoe o seu trabalho e o pão de cada dia. Que não falte o necessário em sua casa e que, sobretudo, não falte esperança dentro do seu coração. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se esta oração encontrou alguma preocupação que estava escondida dentro de você, escreva nos comentários. Minha pequena fé está nas mãos de Deus. E se você conhece alguém que está tentando resolver sozinho uma situação pesada demais, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela não precise de um conselho hoje. Talvez precise apenas lembrar que pode colocar sua preocupação diante de Jesus. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. Vamos caminhando juntos, um dia de cada vez, uma oração de cada vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, durante todo este sábado, você não precisa ter uma fé enorme. Entregue a Deus a pequena fé que você tem hoje. Evangelizar é preciso,